Oi, eu sou Fernanda Sá Rodrigues e vim apresentar a pesquisa de iniciação científica intitulada Consumo de Proteínas e Composição Corporal de Pacientes Submetidos à Cirurgia Bariátrica, sob orientação de Tereza da Costa e com colaboração de Lara Borges. Os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica recebem a recomendação de consumir no mínimo 60 gramas por dia de proteína para preservar a massa magra durante a perda de peso induzida pela cirurgia. Porém, a literatura indica que as alterações provocadas pela cirurgia bariátrica podem prejudicar a ingestão de proteínas, resultando em consumo proteico diário inferior ao recomendado. Além disso, não existem evidências robustas sobre o efeito do consumo de proteína na preservação de massa magra após a cirurgia bariátrica. O presente trabalho justifica-se pela escassez de dados de consumo proteico em período superior a 5 anos de cirurgia e tem o objetivo de investigar a associação entre o consumo de proteínas e a massa magra de pacientes no pós-operatório tardio de bypass gástrico. O presente trabalho é um estudo observacional com corte transversal que faz parte do projeto matriz que incluiu indivíduos de ambos os sexos que realizaram bypass gástricos nos setores público ou privado há no mínimo 5 anos no Distrito Federal, acompanhados por equipe multiprofissional. A avaliação antropométrica e de composição corporal foi realizada com bioimpedância. Foram realizados 3 recordatórios 24 horas de consumo alimentar e de atividade física para obter dados de consumo energético proteico e do nível de atividade física, respectivamente. A coleta de dados ocorreu entre julho de 2019 e março de 2020. Apesar de terem sido coletados dados de 125 voluntários, os resultados apresentados neste trabalho são parciais e se referem apenas aos dados de um recordatório 24 horas de 28 pacientes do Serviço Público de Saúde, por terem sido os dados de consumo inseridos no software quando da interrupção das atividades em razão do novo coronavírus. Foram utilizados teste T de Student, Mann-Whitney e teste exato de Fisher para comparar os dados entre os grupos com consumo proteico igual e superior ou inferior a 60 gramas por dia. Realizou-se regressão linear simples para avaliar a associação entre o consumo proteico total e massa magra, assim como entre consumo proteico total e índice de massa magra. Com relação aos resultados, identificamos que 96% da amostra apresenta sobrepeso ou obesidade. Apesar de ser plausível que a obesidade resulte de excesso de consumo energético, verificou-se que a ingestão energética reportada é baixa, de aproximadamente 1.300 quilocalorias por dia. Uma possível explicação é a tendência, já identificada na literatura, de subrelato de ingestão alimentar pela população com obesidade e em mulheres, que é a característica da nossa amostra. A ingestão de proteína encontrada no nosso estudo de 67 gramas por dia está dentro da faixa de ingestão proteica indicada na literatura para 12 meses após a cirurgia. 15 indivíduos tiveram um consumo proteico mínimo de 60 gramas por dia, enquanto que os demais apresentaram um consumo inferior a 60 gramas. Identificou-se diferença estatística entre os grupos em relação ao consumo de proteína total, à densidade proteica da dieta, total de proteína por quilograma de peso ideal e ao consumo total de proteína de origem animal. Não se verificou diferença estatística entre os grupos em relação ao consumo total de proteína de origem vegetal ou consumo de suplemento de proteína. A diferença entre os grupos não foi explicada pela adesão a suplementos proteicos, à renda familiar ou ao nível de atividade física, já que não se verificou diferenças estatísticas para esses fatores entre os grupos. Os dados apresentaram tendência oposta à da hipótese do presente estudo, com relação à regressão linear, que era de associação positiva do consumo proteico com a massa magra. Para cada grama de proteína consumida, verificou-se redução de 31 gramas de massa magra e quase 10 gramas por metro quadrado de índice de massa magra. Porém, as regressões lineares não apresentaram correlação significativa. Em conclusão, o presente trabalho identificou possível subrelato da ingestão alimentar, evidenciado pela baixa ingestão energética e proteica reportada, que são incoerentes com os resultados de antropometria e composição corporal da amostra. A ingestão diária de proteína encontrada no nosso estudo foi de 67 gramas por dia, dentro da faixa de valores reportados pela literatura para após 12 meses. O grupo com consumo mínimo de 60 gramas por dia de proteína apresentou maior ingestão de proteína total e de proteína de origem animal. Não foi observada associação significativa entre ingestão proteica total e massa magra ou entre ingestão proteica total e índice de massa magra. Futuros estudos serão realizados com os dados de todos os recordatórios já coletados, corrigindo a variabilidade intraindividual com o intuito de estimar o consumo usual energético e proteico dessa população. Obrigada.